Aqui quem está falando é o professor Jefferson Caetano e o Universo da Elétrica vem trazendo mais uma aula de matemática aí para vocês preparar para o seu concurso. A gente só pede que antes que você inicie, se inscreva no nosso canal, dê um like aí, ajuda a divulgar o nosso trabalho, que com certeza isso vai incentivar para que nós postemos mais materiais para que você se prepare ainda mais para o seu concurso. Beleza? Na aula de hoje nós vamos dar uma continuidade ao nosso conteúdo da aula anterior. Então, se você não assistiu essa aula ainda, o link está aqui na descrição do vídeo. Você dá uma olhadinha nessa aula que vai servir de base vai servir como introdução para essa nossa aula de hoje. Tranquilo? Então vamos lá, ó. A nossa aula de hoje, nosso conteúdo vai ser decompondo o número em fatores primos. Essa parte do edital aí vocês vão observar que está em fatoração de número. Então quando a gente fatora um número, na verdade nós estamos decompondo ele em fatores primos. É uma parte até fácil para a gente fazer, uma parte bem simples, só que a gente tem que ter ideia, para facilitar, o que é número primo e os critérios de divisibilidade. Isso daí você pega na aula anterior, beleza? Aqui a gente vai lembrando só alguns fatores, ó. Então vamos lá, a gente viu na aula anterior, na explicação anterior, que quando um número não é primo, ele é composto de números primos. Então o que seria um número primo? É aquele número que são aqueles números que são divisíveis apenas por dois números, um 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número 2, vou colocar uma sequência aqui de números primos. Ó, números primos. O número 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17... e assim vai, 19 e assim vai. Então aqui nós temos a sequência de números primos, ó, os primeiros números primos. Esses números eles têm uma coisa em comum, que eles só possuem dois divisores, apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Se possuir mais de dois divisores, então esse número já não é mais número primo. Então esse número é muito importante em matemática, ele aparece com bastante frequência. Inclusive já respondi algumas questões de lógica envolvendo essas noções de números primos que nós vamos ver em outras aulas, essas questões aí. É tão importante essa noção do número primo porque se um número não é primo, então ele vai ser um número composto, com exceção de 1 e do 0. E só lembrando, nós estamos falando de números naturais, beleza? Sempre que a gente falar, remeta a números naturais. Então, olha só, eu vou dar um exemplo aqui, ó, o número 30. O número 30 não é um número primo. Você vai dizer, por que não é número primo? Porque ele tem mais de dois divisores. Os dois divisores triviais são o 1 e o 30. Mas o 30 ele dá para dividir por outro número. Vou dar um exemplo, por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 5. Como é que eu sei sem dividir? Lembra dos critérios de divisibilidade. Terminou em 0, dá para dividir por 2. Terminou em 0, dá para dividir por 5. A soma dos seus algarismos dá para dividir para 3, então esse número também dá para dividir para 3. Outro critério que a gente pode utilizar aqui, ele dá para dividir por 2 e por 3, então também dá por 6. Então tem um monte de divisores, então ele não é um número primo. Mas a gente pode escrever o número 30 dessa forma aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então veja que o número 30, ele pode ser formado por uma multiplicação de números primos. O 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. O 2 é um número primo, o 3 é um número primo e o 5 também é um número primo. Então eu tenho 30 igual a 2 vezes 3 vezes 5. Ou o número é primo, ou ele é composto por números primos. Beleza? A ideia de fatoração é essa. A gente vai pegar um número que não é primo e fatorar ele em fatores primos, com fatores primos. Como é que a gente faz isso? Vou colocar um exemplo aqui, ó. Vou pegar o 40 e escrever em forma de fatores primos. Nem todo número é tão simples a gente identificar essa fatoração de cara assim, e principalmente quando o número for muito grande. Então, para a gente escrever o número em fatores primos, a gente vai usar esse artifício. Escreve o número e escreve uma barrazinha assim de lado. Aí você vai dizer, vai tirar um MMC. Não!
Quando a gente calcula um MMC e um MDC, a gente calcula uma decomposição simultânea, uma fatoração simultânea. Então a gente usa esse artifício aqui para calcular o MMC, e não ao contrário, beleza? Então vamos lá, só para lembrar, ao lado dessa linha aqui, que está na vertical, ao lado direito, só pode entrar números primos, só vai poder entrar números primos, e sempre na ordem crescente. Quando a gente fala ordem crescente, ó, do menor para o maior, ok? Sempre na ordem crescente. Vamos lá. Então, a gente vai verificar se esse número, ele dá para dividir pelo menor número primo, que é o 2. Se não der, a gente vai tentar iniciar pelo 3, se não der, tenta iniciar pelo 5, até encontrar o menor número primo que divida esse número e seguir a sequência. Então, nesse caso, o 40 dá para dividir para 2, aí vamos lembrar dos critérios de divisibilidade. É muito importante a gente saber os critérios, porque vai agilizar o nosso cálculo na fatoração, na divisão. Como assim, professor? Ó, se eu pegar um número grande, aí eu quero saber se ele dá para dividir para 3. Aí, se eu não sei o critério, então eu vou ter que dividir esse número para verificar se dá ou não. Então, se eu chegar lá no final e o resto deu diferente de 0, então esse número não é divisível por 3. Vou dar um exemplo. Ó. Se eu pegar o número, esse número aqui, ó. Aí tem esse número e eu preciso saber se ele dá para dividir para 3. Se eu souber dos critérios de divisibilidade, eu posso dizer se sim ou se não e efetuar a divisão sem precisar perder tempo. Mas se eu não sei dos critérios, então o que é que eu vou fazer? Vou dividir isso aqui, aí o resto lá deu 2. Um exemplo, o resto lá deu 2. Então eu só fiz perder tempo, porque não vai servir a divisão pelo 3. Tranquilo? Então é importante a gente saber os critérios. Se não sabe, volta lá e dá uma olhadinha nas aulas. Nesse caso aqui, o 40 dá para dividir por 2, então eu vou iniciar pelo 2. Ó. 40 dividido por 2, 40 dividido por 2 vai dar 20. Pessoal, se der para fazer de cabeça, faça de cabeça. Se não der, monte sua divisão aqui ao lado, numa folhinha à parte. Ó. Você vai fazer uma prova de matemática, não tenha medo de usar qualquer espaço que tiver na prova para fazer a continha, não. Nem sempre é bom confiar nos cálculos mentais. Às vezes a gente jura que está certo, mas na verdade a gente fez algum cálculo errado. E porventura, numa das opções lá, vai ter a resposta que a gente achou, ou vai ter uma resposta próxima da que a gente achou, e a gente acha que os cálculos estão certos, aí vai marcar mais próximo. Cuidado! Na dúvida, efetue a divisão. Tranquilo? Ah, professor, mas eu não sei divisão, nunca aprendi divisão no ensino médio. Tem vídeo, a gente tem vídeo aí falando sobre divisão, tranquilo? Então dá uma voltazinha, dá uma pesquisada. Ah, eu não estou entendendo direito como é que divide, então estuda a divisão primeiro, para depois vir para dar continuidade nessa aula. Continuando aqui, ó, o 20 ainda dá para dividir por 2. Você pode dizer, ah, professor, mas dá para dividir por 4 também, dá para dividir por 5 também. Mas lembre-se, aqui a gente só coloca números primos. Então eu vou dividir de novo por 2. 20 por 2... dá 10. Vou continuando. 10 por 2 dá 5. O 5 dá para dividir por 2? Não, porque não termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vou tentar pelo próximo número primo, que é o 3. Ó. O 5 dá para dividir para 3? Não, a gente sabe que não. Não chega a ser um múltiplo de 3. Então também não dá para dividir para 3. Aí a gente vai para o próximo número primo, o 5. Como ele é um número primo, a gente já vai saber. Se é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. 5 dividido para 5, 1. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Se a gente multiplicar esses valores que estão aqui, nós vamos voltar para o 40. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Porque essa aqui seria a forma fatorada do número 40. Só que a gente escreve de uma forma um pouco mais simplificada. Como assim? Ó? Quais são os números que estão aparecendo aqui? O 2 e o 5. Então, nós vamos colocar ele em forma de produto. O 2 está aparecendo quantas vezes? 1, 2, 3 vezes. Então, eu vou colocar o expoente 3 em cima do 2, porque ele está aparecendo 3 vezes. O 5 está aparecendo só 1, então eu coloco 1. Eita, professor, colocar 1, você pode optar por colocar 1 ou não. Quando o expoente é 1, ele não precisa aparecer. Ou seja, concluímos aqui, ó, que o 40 pode ser escrito na forma 2 a terceira vezes 5. Essa é a forma fatorada do número 40. Nós fatoramos o 40, decompomos o 40 em fatores primos. 2 a terceira vezes 5. 2 a terceira é quem? 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 5, 40.
Tranquilo até aí? Boa? Copie isso aí que está no quadro, bota uma pausazinha e copie. Vamos fazer a fatoração agora desses 3 números aqui em forma de exercício, para você praticar um pouquinho. Ó. Você pode colocar uma pausazinha no vídeo, tentar fatorar esses números sozinho e depois a gente dá continuidade, tranquilo? Vamos lá, o 80. Passar a retinha, uma linhazinha na vertical. Se você achar melhor, você pode escrever a sequência dos números primos que você já conhece. Pelo menos dos primeiros números primos aqui, ó, que você pode utilizar, que você vai utilizar. Então a gente começa. 80 dá para dividir para 2. Galera, nem sempre nós vamos iniciar pelo 2. Nem sempre nós vamos iniciar pelo 2. Vou colocar um exemplo aqui que não se inicia pelo 2. Pode ser que se inicie pelo 3, pelo 5, pelo 7... Mas é muito comum iniciar pelo 2. Vamos lá. Nesses casos aqui estou iniciando pelo 2. Vamos lá. 80 dá para dividir por 2? Dá. Por que eu sei que dá por 2? Porque pelos critérios de divisibilidade termina em 0, então dá para dividir por 2. Resposta, coloca embaixo. Continuando. 40 dá para dividir por 2. A resposta vai dar 20. Por 2 vai dar 10. Por 2 vai dar 5. E como 5 é um número primo, só dá por 5 que vai dar 1. Os números que estão aparecendo aqui, ó, o 2 e o 5. O 2 está aparecendo 4 vezes e o 5 está aparecendo só 1. Então, 2 a quarta vezes 5 é a forma fatorada do número 80. Tranquilo? Agora a fatoração do número 360. 360 dá por 2. Termina em 0. 360 dividido por 2 vai dar quanto? 360 dividido por 2 vai dar nada mais, nada menos que 180. Beleza? 180 dividido por 2 vai dar quanto? 90. 90 dividido por 2... Ah, professor, espera aí. Uma pausazinha aí. 360 dividido por 2 é 180. O senhor é professor, o senhor já deu a resposta. Como é que a gente faz essa divisão? Lembra lá, volta em divisão. Se eu tenho dúvida, eu vou fazer a divisão dessa forma aqui. Ó. 360 dividido por 2. Ó. 3 dividido para 2, 1. A resposta coloca no quociente. 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Baixa o próximo número e repete o procedimento. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 2, 16. Para 16, nada. Vou abaixar o próximo número. Como o 0 não dá para dividir por 2, a gente acrescenta ele aqui. Ó. 0 vezes 2, 0. Para 0, nada. Fechamos a conta. 180. Beleza? 180 dividido por 2. Para simplificar, divide 18 para 2. Dá 9. Tranquilo? Já ficou mais fácil, né? O 90 por 2, ó, 45. Aí vai lá. 45 não dá para dividir por 2. Como é que eu sei? Não termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Vai dar para dividir por 5, né? Ah, dá. 45 dá para dividir por 5. Vai dar 9. Mas calma. Primeiro a gente tem que ver se dá para dividir por 3. Ó. Se não der por 3, a gente vai para 5. Será que dá para dividir por 3? Vamos lá. 4 mais 5. 9. 9 dá para dividir para 3? Dá. Então 45 também dá. 45 dividido para 3, ó. 45 dividido para 3. 4 dividido para 3, 1. 1 vezes 3, 3. Para 4, 1. Baixa o próximo. 15 dividido para 3, 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Então, 45 dividido para 3 vai dar 15. O 15 ainda dá por 3, vai dar 5. E o 5 só dá por ele mesmo, vai dar 1. Então, qual é a forma fatorada do número 360? Olha os números que estão aparecendo aqui. Ó. O 2, o 2, o 3 e o 5. O 2 está aparecendo quantas vezes? 1, 2, 3. O 3 está aparecendo 2 vezes e o 5 está aparecendo apenas 1. Então a forma fatorada do número 360 é 2 a terceira vezes 3 a segunda vezes 5. Se a gente multiplicar todo mundo aqui, vai voltar para 360. Vamos lá? Com isso já dá para você responder tranquilo esse daqui. Ó. Tente responder, bote pausa no vídeo, tente responder. Coloca uma pausazinha agora aí. Pronto. Agora que você já tentou fazer, vamos verificar se a sua resolução está correta. Vamos lá. A gente já sabe que dá para dividir por 2. Veja que eu estou repetindo muito os critérios de divisibilidade, porque são importantes. Interessante que você volte à aula lá, a nossa aula sobre divisibilidade, sobre divisores de números. Isso é importante. Ó,
dá para dividir por 2, dá sim. Só que eu não sei de cara quanto é esse aqui dividido por 2. O número é grande, 6.300. Então o que é que eu faço? Eu vou fazer a minha divisão aqui fora. 6.300 dividido por 2. Observe que na divisão o processo é repetitivo. Então você vai entender, ó, pega o primeiro número, se ele for maior do que o 2, for maior do que o divisor. 6 dividido por 2 dá 3, bota a resposta no quociente. Para a gente continuar, o que é que a gente faz? Ó? 3 vezes 2, 6. 6 para 6, nada. E baixa o próximo número. Baixando o próximo número, a gente vai efetuar o mesmo processo. 3 dividido para 2, 1. 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Baixa o próximo número. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Baixa o próximo número. Como não dá para dividir, acrescenta um zero no quociente. Então, 6.300 dividido para 2 vai dar 3.150. Beleza? 3.150 ainda dá para dividir para 2. Então a gente vai continuar por 2. Ó. Vou colocar aqui a divisão por 2. 3.150 dividido por 2. Observa que eu estou repetindo essa questão de divisão, porque se você não aprendeu ainda como dividir um número natural por outro número natural, lá no ensino médio, na quarta série, quinta série, então está na hora de parar e dar um foco nessa divisão aí. Porque tu vai estudar diversos outros conteúdos que se não souber dividir, então tu vai errar a questão. Lembra daquela base? É como se eu fosse construir uma casa, só que eu não sei como fazer o cinturão da base. Como é que eu vou fazer a casa? Então primeiro eu tenho que saber como fazer esse cinturão, fortalecer essa base, para depois começar a construir. Então se não sabe divisão, aprenda, estude, se esforce. De repente não foi culpa do professor, de repente não foi culpa da escola pública, de repente a culpa foi sua, não parou para estudar, não parou para prestar atenção, agora está na hora da gente recuperar esse tempo perdido. Então vou repetir de novo o processo da divisão. Ó. Eu vou dividir sempre pelo primeiro quando ele for maior do que o divisor. Então, 3 dividido para 2, 1. Para continuar a conta, como é que eu faço? 1 vezes 2. 2 para 3, 1. Isso é um processo rápido. Você pode pegar essa divisão em outra aula mais detalhadazinha. Mas para a gente ganhar tempo no concurso, eu estou fazendo um processo rápido. Divide para cá, a resposta coloca embaixo. Para continuar, multiplica essa resposta pelo divisor e subtrai do dividendo. Aí vou baixar o próximo número. Ó. 11. 11 dividido para 2 dá 5. Ou seja, o 2 cabe 5 vezes dentro do 11. 5 vezes 2, 10. Para 11, 1. Baixa o próximo número. 15 dividido para 2 vai dar 7. E vai sobrar aqui 1. Porque 7 vezes 2, 14. Para 15, 1. Baixa o próximo número. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, esse número dividido por 2 deu 1.575. Agora a gente vai observar que esse número não termina mais em 0, 2, 4, 6 e 8. Então ele não dá para dividir por 2. Mas ele vai dar para dividir por algum desses outros números aqui. Aí quem é o próximo que a gente tenta? O 3. Não está dando para ver no vídeo aí, mas esses são os primeiros múltiplos. Agora dá para você observar aí, né? Pelo 3. Para eu saber se esse número dá para dividir por 3, como é que a gente faz? Diga aí, tente lembrar, bote pause, volte o vídeo que a gente deu na aula anterior. Tente lembrar, pega as suas anotações aí. Como é que a gente sabe que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos também é. Então a gente deve somar aqui, para a gente não perder tempo. Senão eu ia ter que dividir isso tudinho por 3. Se o resto desse diferente de 0, então não dava. Então ia perder tempo. Vamos lá. 1 mais 5, 6. 6 mais 7, 13. 13 mais 5, 18. 18 dá para dividir por 3. Então esse número dá para dividir por 3. Cuidado, a resposta não é 18. A resposta nós vamos calcular fazendo a divisão. 1.575 dividido para 3. 15 dividido para 3, 5. Observou que eu comecei de segundo número aqui? Por quê? Porque o 1 é menor do que o 3. Então a gente pega o segundo algarismo, formando o número 15. 15 dividido para 3, 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Baixa o próximo número. 7 dividido para 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. Baixa o próximo número. 15 dividido para 3,
5. 5 vezes 3, 15 para 15, nada. Então, viu que deu uma divisão exata. A resposta é 525. Eita, 525 dá para dividir para 5, né? Então vamos dividir? Não, primeiro a gente tem que ver se dá para dividir por 3 ainda. 5 mais 5, 10. Mais 2, 12. Se 12 dá para dividir por 3, então esse número também dá para dividir por 3. Vamos dividir 525 por 3? Dividindo 525 por 3, ó. 5 dividido para 3, 1, sobra 2. Baixo 2. 22 dividido para 3, 7. 7 vezes 3, 21, sobra 1. Baixa o 5. 15 dividido para 3, 5. 5 vezes 3, 15 para 15, nada. Então deu 175. 175 ainda dá para dividir para 3? Como é que a gente sabe? 1 mais 7, 8. 8 mais 5, 13. 13 não dá para dividir para 3, então esse número também não dá. A gente vai para o próximo número primo, que é o 5. Como é que eu sei que esse número dá para dividir para 5? Porque ele termina em 0 ou 5. Esse termina em 5, então ele dá para dividir para 5. Ó. Vou dividir 175 para 5. Ó. 17 dividido para 5, 3. Vai sobrar 2. 25 dividido para 5, 5. Vai sobrar nada. Então a resposta é 35. A gente sabe que 35 dá para dividir para 5, a resposta vai ser 7. E como 7 é um número primo, só dá para dividir por 7 e a resposta vai ser 1. Chegando a 1, terminamos a nossa decomposição. Quais são os números que estão aparecendo aqui? Ó? O 2, o 3, o 5 e o 7. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. O 2 está aparecendo 2 vezes. O 3 está aparecendo 2 vezes. O 5 também 2 vezes. E o 7 só está aparecendo uma. Então, se só está aparecendo uma, a gente não precisa colocar o expoente aqui. Ó. Então, a forma fatorada do número 6.300 é 2 à terceira, 2 à segunda, vezes 3 à segunda, vezes 5 à segunda, vezes 7. Tranquilo? Decompomos aí o nosso número em fatores primos. Copie isso daí. Agora nós vamos aplicar um pouquinho do conhecimento que a gente obteve em a resolução de algumas questõezinhas que pode cair em concurso ou pode vir integrada em outras questões que vão lhe ajudar na resolução. A primeira é calculando raiz quadrada. Para a gente calcular a raiz quadrada, a gente tem que lembrar que raiz quadrada de um número é outro número, ó, raiz quadrada de 9 é outro número que multiplicado por ele mesmo dê 9, no caso 3. 3 vezes 3, 9. E existem as raízes que a gente já conhece, já tem em mente, que são as raízes dos primeiros 10 números naturais aí, de 0 até 10. A gente já conhece, já está em mente, aí não fica muito complicado a gente calcular não. Tranquilo, raiz de 81 é 9, raiz de 100 é 10. Porém, as raízes de número um pouco maior, fica mais difícil a gente encontrar. Aí se a gente sabe que 10 vezes 10 vai dar 100, então a raiz 144, por exemplo, é maior do que 10. Aí a tendência é a gente ir tentando 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13, 14 vezes 14, para ver se a gente encontra esse valor daqui. Ó. Só que isso daí vai fazer com que a gente perca tempo. Utilizando o conhecimento que a gente acabou de ver, vai dar para a gente calcular isso daí mais rápido e com mais certeza. Então como é que a gente vai fazer? Qual o procedimento? Eu botei 144 na raiz fácil, mas você pode aplicar em qualquer raiz. Ó. Eu vou pegar o 144 e vou fatorar esse número. Começando pelo 2 aqui, ó. 144 dividido por 2 dá 72. Por 2 de novo, 72 por 2 vai dar 36. Por 2 de novo, 36 por 2 vai dar 18. Por 2 de novo, 18 por 2 vai dar 9. O 9 dá por 3 e o 3 dá por 3 que vai dar 1. Isso aqui, como eu já expliquei, não vou explicar de novo, né? Então eu vou pegar aqui o seguinte, ó. Eu vou colocar dentro da raiz aqui, como o meu índice aqui ó, é 2, quando não aparece índice nenhum é 2, eu vou colocar dentro da raiz os meus fatores em pares. Vou pegar esses dois aqui, o par de 2, colocar 2 ao quadrado, porque o 2 está aparecendo 2 vezes, vezes o 2 em par de novo, 2 ao quadrado, vezes o 3 que está em par, 3 ao quadrado. Veja, uma primeira forma para a gente saber que o número tem raiz. A quantidade de vezes que um fator aparece é par. O 2 está aparecendo 4 vezes e o 3 está aparecendo 2 vezes. Então a gente já sabe que tem uma raiz aí, uma raiz inteira. Pela propriedade de radiciação, a gente vai cortar esse índice 2 aqui, ó,
com o expoente 2. Então eu vou cortar e vou extrair da raiz o 2 vezes o 2 vezes o 3. Multiplicando 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então a raiz de 144 é 12. 12 vezes 12, 144. A gente calculou a raiz aplicando o conhecimento de decomposição de um número. Beleza? A nível de exemplo, eu vou deixar aqui, ó, a nível de exercício, para você calcular a raiz de 225, a raiz de 256. A nível de exercício, você calcula aí em casa. Beleza? Outro tipo de questão aqui, ó, que é bem corriqueira, é para a gente saber o número ou a quantidade de divisores de um número natural. Beleza? A quantidade de divisores naturais, né? Obviamente. Sempre falando no conjunto dos números naturais. Quais são os divisores naturais de 40? Aqui é óbvio que a questão não está contextualizada, é só para a gente praticar o exercício. Mas de um problema poderia cair, por exemplo, qual dos divisores de 40 também é divisível por 7, sei lá, alguma coisa desse tipo, tranquilo? Aí você tem que saber quais são os divisores de 40. Normalmente a gente faria como a gente fez lá no comecinho da outra aula. A gente ia pegar o 40 e tentar descobrir quais são os divisores do 40. Ah, dá por 1, dá por 2, dá por tal. Pelos critérios de divisibilidade. Como 40 é um número pequeno, você ia encontrar tranquilamente todos os divisores de 40. Porém, se fosse um número maior, ia ser inviável para você fazer dessa forma. Então, como é que a gente ia aplicar isso aí? Como é que a gente vai encontrar esses divisores? A gente vai aplicar a decomposição do número em fatores primos. Vamos lá. Eu vou pegar o número e decompor ele em fatores primos, como a gente já aprendeu. Ó. 40 por 2 dá 20, a gente já tem essa fatoração aí. Por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Vamos lá, o que é que tem de novo aqui para a gente saber quais são os divisores de um número? Eu vou traçar outra reta aqui, outra reta na vertical, e vou colocar aqui todos os divisores do número 40. De que forma? Eu vou colocar primeiro o divisor universal, 1, que é divisor de todo e qualquer número, como a gente já viu. E vou sair multiplicando todos esses fatores aqui, todos esses números primos, pelos números que a gente tiver aqui, 1 a 1, de cima para baixo. Eu vou começar multiplicando 2. 2 vezes 1, 2. A resposta está aqui. Como eu já multipliquei o 2, não vou descartá-lo. Vou para o próximo número, que é um 2 também. Ó. 2 vezes 1 dá 2. Já está aqui, eu não preciso repetir. 2 vezes 2, 4. O 4 não está ainda, então eu coloco o 4 também como um divisor do número 40. Já multipliquei o 2 por todo mundo, vou para o próximo número, que é um 2 também. Saio multiplicando tudo de novo. Ó. 2 vezes 1, 2. O 2 já está aqui, eu não preciso repetir. 2 vezes 2, 4. O 4 já está aqui, não preciso repetir. 2 vezes 4, 8. Já multipliquei o 2, vou multiplicar agora o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. E 5 vezes 8, 40. Chegou em 40, terminei as minhas multiplicações. Então, quem são os divisores de 40? Todos esses números que a gente encontrou aqui. Ó. O menor é o 1, o maior é o 40. Os outros são 4, 2, 4, 8, 5, 10 e 20. Beleza? Encontramos aqui tanto o número de divisores, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, como quais são esses divisores. É uma forma da gente calcular que vai ajudar com certeza você. Reveja esse processo aqui, que no final da aula, nós vamos proporcionar a vocês alguns exercícios aí no link da descrição, beleza? Na descrição a gente vai colocar o link. E para finalizar a nossa aula aí, a gente está falando só lembrando, nós estamos falando de fatoração, decomposição de um número em fatores primos. Para a gente terminar a nossa aula, vamos resolver esse exercício aqui. Exercício esse, que essa questão caiu em prova de concurso, inclusive da bancada que vocês estão prestes a realizar esse certame aí. Então essa questão é uma questão que não é tão simples, mas com o conhecimento que a gente obteve na nossa aula, nós vamos conseguir responder qualquer outra questão que venha nesse nível. A ideia é essa, responder essa questão para outras questões desse mesmo nível a gente conseguir responder tranquilamente. Vamos ler a questão aí. Assinale a alternativa na qual consta um múltiplo de 675.
Observe as opções. Você vai verificar que todos os números nas opções estão escritos na sua forma fatorada. Por isso que é importante a gente saber, a gente conhecer os números. Ó. Isso aqui, ó, 2 elevado a 24 vezes 3 elevado a 11, é um número. Só que esse número está escrito na sua forma fatorada. 2 elevado a 31 vezes 5 elevado a 40. Ficaria inviável para a gente desenvolver para encontrar que número é esse e depois ver se esse número dá para dividir por 675. Pois, para a gente saber se um número ele é múltiplo de outro, a gente divide. Se essa divisão der uma divisão exata, então esse número é um múltiplo. Por exemplo, eu quero saber se o 25 ele é múltiplo de 5. Múltiplo de 5. O 25 ele é múltiplo de 5, então a gente divide. 25 dividido por 5 dá 5. Deu uma divisão exata. Então eu sei que é múltiplo. O 36 é múltiplo de 2, eu vou dividir. 36 dividido para 2 dá 18, deu uma divisão exata. Então o 36 é um múltiplo de 2. Então a ideia aqui seria o seguinte, a gente pegar e dividir esse número por esse e ver se ele dá uma divisão exata. Mas imagina aí, teria como nós encontrarmos esses valores aqui depois de dividir pelo 675? Até teria, mas vai dar um número muito grande. Só para tu encontrar esse número aqui, acho que vai levar o tempo todinho da tua prova aí. Então, isso aí não vai ser viável para a gente. É uma ideia? Mas não é viável para a gente. O que é que a gente vai fazer? Se esses números estão na sua forma fatorada, então vamos fatorar o 675 para ver o que é que a gente pode fazer com ele. Vou pegar o 675 aqui e fatorar. Como a gente já viu na aula, fatorar é fácil. Ó. Eu vou verificar aqui se eu posso dividir pelo 2. Esse número aqui dá para eu dividir por 2? Aí você vai perguntar por que por 2? A gente sempre começa pelo menor número primo e vai seguindo a sequência, do menor para o maior, sempre que possível. O 675 não dá para dividir por 2. Por quê? Porque não termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Será que ele dá para dividir por 3, que é o próximo número primo? Vamos ver. São os algarismos. 6 mais 7, 13. 13 mais 5, 18. 18 dá para dividir por 3. Então esse número também vai dar para dividir por 3. Efetue a divisão. 675 dividido para 3. Vamos lá efetuar essa divisão aí em casa? A gente já explicou como é isso aqui, né? Dividido para 3, ó. 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 3, 6 para 6, nada. Baixa o próximo número. 7 dividido para 3, 2. 2 vezes 3, 6 para 7, 1. Baixou 5. 15 dividido para 3, 5. E o resto vai dar 0. A resposta aqui, ó, 225. Cuidado, a sua tendência vai ser dizer 625 dá para dividir por 5. Vamos dividir. Calma, sempre seguindo a ordem. Vamos verificar logo se dá para dividir por 3. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 dá para dividir por 3, então vamos dividir esse número por 3 de novo. Ó. Esse número sendo dividido por 3, nós vamos obter isso aqui. Ó. 225 dividido por 3. 7 sobra 1. Baixa o próximo. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Resposta, 75. Tranquilo? O 75 dá para dividir por 3 ainda? Sim, você já sabe. Ó. 7 mais 5, 12. 12 dá para dividir por 3. 75 dividido por 3, 25. 25 não dá por 3. A gente tenta por 5, que vai dar 5. Por 5 de novo, que vai dar 1. Então, quem é a forma fatorada do número 675? O 3 e o 5 estão aparecendo, então eles vão aparecer aqui. Ó. O 3 apareceu 3 vezes, então fica 3, a terceira. E o 5 apareceu apenas 2, 5, a segunda. Observe essa forma fatorada aqui, ó. Forma fatorada do número 675. Eu tenho 3 a terceira vezes 5 ao quadrado. O que é que a gente vai fazer com isso aí? Basicamente a gente respondeu a nossa questão. Porque vai ser um múltiplo de 675 aquele número em que a sua forma fatorada apresentar o 3 e o 5. Simplesmente isso, ó. Vou repetir. Vai ser um múltiplo de 675 aquele número que apresentar na sua forma fatorada o 3 e o 5, óbvio, com expoentes maiores ou iguais a 2 e a 3 respectivamente, que tenha 3 e o 5 como sua forma fatorada na sua base. Olha só.
A letra A eu tenho 2 e o 3. Não serve para a gente. A letra B eu tenho 2 e 5. Não serve para a gente. A letra C eu tenho 3 e 5. Observe que a única opção que eu tenho na minha forma fatorada, o 3 e o 5, é a letra C. Então essa letra C aqui vai ser a nossa resposta. Por que a letra C é a nossa resposta, pessoal? Porque esse número é múltiplo de 675, porque na sua forma fatorada, ó, forma fatorada do número, na sua base eu tenho 3 e tenho 5, que é os números que apresentam-se na forma fatorada do número 675, que é o 3 e o 5. Como os expoentes são maiores do que 3 e do que 5, então a gente pode confirmar que esse número daqui, ele é um múltiplo de 675, beleza? Questão respondida. Na descrição do vídeo, a gente vai colocar alguns exemplos, alguns exercícios parecidos com o que respondemos na aula, para você praticar. Então, pratique isso daí. Vá no linkzinho aqui na descrição, que você vai encontrar esses exercícios aí. Aproveita, dá um like, divulga esse vídeo, divulga esse material, que isso vai incentivar para que nós coloquemos mais aulas. Valeu, até a próxima!